irmãos abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Eu vou tentar, meus irmãos, não me alongar nessa ministração. A queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu ao homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e come e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgiu de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Obrigado, Senhor, por tua palavra, Pai. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. As Santas Escrituras nos ensinam, meus irmãos, que o cair é do homem e o levantar é de Deus.
E ela nos ensina isso por quê? Porque na história da humanidade, nós temos os pais da humanidade, que são Adão e Eva, como seres que, em que pese terem sido os primeiros a serem criados dentro da forma humana, que eu estou querendo dizer, não de toda a criação, em que pese serem ali o ponto principal de toda a criação, tanto é que Deus os deixou por último. Dizem que os últimos serão os primeiros, né? Adão e Eva eram a coroa ali da criação de Deus, a parte mais importante de toda a criação do Senhor. Em que pese Deus ter dado a Adão e Eva todos os meios necessários para que eles sobrevivessem, inclusive dando a eles poderes sobre todas as coisas, poderes e domínio sobre os animais, dando a eles oportunidade de alimentarem-se do que a terra vos daria, e daí por diante, em que pese então ali todo o conforto de uma casa no Éden, todo o conforto de estarem constantemente na presença de Deus, ainda assim Adão e Eva foram capazes de cair. Não conheciam o mal, não conheciam o pecado, não tinham a mínima noção, por conta da sua inocência, por conta da sua criação, sem o mal habitando neles, não tinham a mínima noção do que aquilo que a serpente disse a Eva lhes traria, e não só lhes traria naquele momento, mas também traria a toda a sua descendência. Por isso que as Escrituras dizem que o cair é do homem e o levantar é de Deus, porque quem caiu foi o homem. Você pode pensar, mas Deus, antes de criar todas as coisas, não sabia que o homem ia cair? Meus irmãos, isso é uma discussão filosófica, espiritual por demais para o nosso entendimento, mas o fato é que Deus criou o homem, mesmo sabendo que ele ia cair, porque mesmo caindo, Deus quer ser glorificado na vida do homem. Olha que coisa para nós insana, meus irmãos. Como eu fabrico algo que eu sei que não vai funcionar como eu quero, mas mesmo assim eu fabrico, porque na caminhada daquela coisa que eu criei, eu vou consertando. Alguns aqui que são mais ou menos da minha idade vão lembrar do que eu estou falando. Lembra lá na sua casa ou no quintal da sua tia, aquela mangueira que tinha lá, e você via com os seus saquinhos de soldadinhos de um lado e apaches do outro, porque naquele tempo a gente via muito filme de faroeste, né? Então a gente não tinha soldadinhos aqui no Brasil, a gente tinha os soldadinhos americanos e os índios apaches ali no outro saquinho, né? Aí a gente montava nas árvores aqueles soldadinhos, montava um forte lá embaixo, botava os índios do lado, os índios sempre foram inimigos, né? Coitado dos índios. Os índios lá do lado de fora, né? E aí quando o soldadinho daquele caía do lugar onde a gente colocava, a gente ia lá fazer o quê? Consertava, né? Colocava o soldadinho lá no lugar, né? Para nossa batalha, para nossa guerra ali ficar perfeita. Ou as irmãs aí, né? Que tiveram a oportunidade de terem algumas bonecas, porque eu sei que o tempo de vocês não era muito fácil, né? Para ter brinquedos, para terem bonecas. Imagine vocês, a bonequinha você botava sentada lá, daqui a pouco ela caía, né? Ainda bem que naquele tempo não tinha o filme da Annabelle, né? Senão você ia pensar que tinha alguma coisa errada. Mas deixa a Annabelle para lá. Aí você ia lá e ajustava a sua bonequinha. Meus irmãos, ainda que essa analogia seja esdrúxula, mas Deus faz isso conosco o tempo todo. Deus criou, estabeleceu a sua criação, botou o homem dentro da sua obra de arte criada, e o homem seria o ponto principal daquela obra de arte, mas parece que o sol bateu muito forte ali, a tinta guache deu uma rabiscada no quadro, o quadro ficou meio torto, e Deus então está ao longo de todos esses milhares e milhares de anos consertando esse quadro diariamente. Por isso que eu quero dar o título dessa pregação, não sou muito de fazer isso, embora eu coloque lá nas artes, mas
do pecado à cruz. Porque quando nós partimos dessa história, e evidente, devemos partir dessa história, meus irmãos, porque se a cruz está lá, é porque algo deu errado lá no início. Não deu errado por causa de Deus, deu errado por causa da própria concupiscência humana. E aí eu remeto os irmãos a um pensamento. Se com Adão e Eva as coisas não funcionaram como deveriam ter funcionado, eles tendo a visitação de Deus sempre na viração ali do dia, eles se assentando ali do lado dos animais selvagens ali, e não acontecendo absolutamente nada, jogando a semente e a terra dando fruto, se eles tinham todo o conforto proporcionado por Deus na sua criação, se eles eram tão próximos de Deus e sabiam que haviam sido criados pelas próprias mãos do Senhor e caíram, o que dirá nós, meus irmãos? O que dirá nós, os seus descendentes? O que dirá nós, aqueles que receberam esse DNA pecaminoso, esse DNA adâmico, que insiste em tentar tomar conta das nossas vidas todos os dias? O pecado entrou no mundo através deste casal e se perpetuou na história do mundo por causa deste casal. E por causa dos nossos pais, Adão e Eva, nós também somos culpados, porque pecamos tanto quanto eles. Já na terceira história das Escrituras, porque a primeira foi Deus criando todas as coisas, a segunda foi Deus criando o homem, a terceira foi o homem desobedecendo a Deus, e quando nós chegamos na quarta história, nós já temos o primeiro homicídio na história da humanidade. E daqui por diante, meus irmãos, folheando as Escrituras, é tragédia atrás de tragédia. Ao ponto de, em Gênesis capítulo 6, apenas alguns séculos aqui depois, Deus falar: eu vou destruir a humanidade. Até que ele acha um resquício da sua criação em Noé. E ali então vemos a recriação de todas as coisas. Mas não vamos falar de Noé. Nós estamos falando, meus irmãos, de nós mesmos. Nós estamos falando, meus irmãos, de que nós precisamos desesperadamente que o Senhor a todo momento nos levante. Que o Senhor a todo momento pegue o soldadinho de chumbo lá e coloque no lugar. Que o Senhor a todo momento conserte alguma coisa da nossa vida. Nós precisamos disso a todo momento, a todo instante. Porque, meus irmãos, se não for desta forma, nós viveremos caídos o tempo todo. Deus nos mostra, durante todo o seu relacionamento com a humanidade, Deus nos mostra que é um Senhor misericordioso, piedoso. Voltando lá os soldadinhos, né? Quando caía 2, 3 lá, a gente se irritava e chutava o forte, né? Bagunçava tudo de novo, vou fazer tudo de novo, não deu certo. Imagina se Deus pensasse dessa forma. Imagina se Deus resolvesse refazer, acabar com tudo. Mas Deus não fez dessa forma, meus irmãos. Da forma que nós, na nossa humanidade pecaminosa, pensaríamos em fazer, Ele não fez desta forma, porque Ele é Deus e Ele quer ser glorificado, mesmo naqueles que caem. Ele quer ser glorificado mesmo naqueles que são limitados, finitos, rotos, que vivem tentando fugir da sua presença. Porque não se engane, meus irmãos, o nosso coração vive fugindo da presença de Deus. Porque a presença de Deus é santa demais para nós. Porque a presença de Deus, meus irmãos, ela dói. De um lado temos o refrigério da sua presença santa, mas do outro, meus irmãos, temos o fogo do limpar, do purificar e do renovar sobre as nossas vidas. Portanto, servir a Deus, andar com Deus,
Ministrar na presença de Deus causa dor. Da mesma forma que causa a nós o alívio da salvação, causa em nós a esperança da vida eterna, da mesma forma que nós sabemos que fomos salvos pela obra de vida, morte e ressurreição de Cristo, também, meus irmãos, causa dor. E causa dor porque o nosso coração não quer. O nosso coração quer andar como Adão e Eva, fazendo o que bem entendem. O nosso coração quer ir lá no meio do jardim e comer daquele fruto todo dia. Cantamos aqui como a corça anseia pelas águas. Nosso coração tem dias que anseia pelas águas do esgoto, não pelas águas do Senhor. Tem dias, meus irmãos, que nós... Isso deve acontecer com você, nem consegue falar com Deus direito. Mesmo que você separe o seu tempo para orar, talvez tenha dias que você nem consegue. Porque o Adão está tentando se levantar. Durante toda a história da humanidade, nós vamos acompanhar, meus irmãos, Deus sempre indo na direção do homem e dizendo ao homem: me obedeça, que você comerá do melhor dessa terra. Observe os meus preceitos, observe a minha palavra, observe os meus decretos, para que você ande na minha presença, ministre na minha presença, e na minha presença você seja curado da maldição que Adão e Eva proporcionaram a toda a humanidade, a maldição do pecado. A maldição de um coração que corre desesperadamente para fazer aquilo que é mal. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra quem diz. Um coração que o sábio lá em Provérbios diz para o seu filho: olha, meu filho, cuida do seu coração, porque eu não cuidei do meu. E está aí a minha história que todos sabem. Portanto, meus irmãos, nós precisamos, como a corça, ansiar pelas águas de Deus desesperadamente. E não é um desesperar apenas de um devocional diário, de uma leitura bíblica diária, de uma oração, de uma simples oração diária. Não, meus irmãos, é um anseio constante, é uma chama que queima, é algo, meus irmãos, inexplicável dentro do nosso coração, em que os nossos pensamentos, como Paulo vai dizer em Tessalonicenses, que os nossos pensamentos estão o tempo todo no Senhor, né? Orar sem cessar, o pensamento está todo o tempo no Senhor, pensando no Senhor, o tempo todo pedindo e perguntando ao Senhor: o que virá às minhas mãos daqui a alguns minutos, o que eu posso fazer para glorificar o Teu nome? A minha vida tem glorificado o Teu nome, a minha vida tem exalado o bom perfume do Teu Evangelho, a minha vida tem feito a Tua obra. Quem sou eu, Senhor, diante de Ti? Quem sou eu para que o Senhor me chamasse para Te servir? Eu não sou nada, sou pecador e preciso da Tua graça a todo momento sendo derramada sobre a minha vida, porque senão, Senhor, eu vou me perder, eu vou enlouquecer nesse mundo, e quando eu ver, eu já estarei debaixo de uma cova sem a Tua presença, sem uma vida eterna. Eu olho para trás, meus irmãos. Eu olho para trás e vejo isso no coração dos santos homens que serviram a Deus séculos e séculos atrás. Eu leio as suas biografias e fico com vergonha. Homens que deixaram suas vidas particulares de lado. Homens que não educaram filhos para serem advogados, médicos, dentistas. Não. Homens que educaram seus filhos para serem homens de Deus. Homens e mulheres que se esmeraram em educar seus filhos para serem homens e mulheres na presença de Deus. Depois vem a profissão, vem sua vida. Mas em primeiro lugar forjaram um caráter santo nos meninos e meninas. Eu olho para trás, meus irmãos, e eu fico com vergonha. Eu coro
Meu rosto cora de vergonha. Só imaginar que eu não conseguirei chegar nem perto de um homem ou de uma mulher daquele tempo. Durante toda a Bíblia, meus irmãos, Deus então trabalha para levantar seus soldados. Deus trabalha para recuperar o coração do perdido. Deus trabalha para dar vista a cegos. Deus trabalha para fazer coxo andar. Deus trabalha para que o seu povo seja vitorioso nas batalhas. Deus trabalha através de milagres, operações de maravilhas, para que o seu povo habite uma terra que ali naquele primeiro momento não era sua, precisava ser conquistada, precisava ser tomada, mas por herança celestial era sua. O tempo todo nós vemos Deus trabalhando na vida desse povo para conduzir eles à vitória, mas nós também vemos, meus irmãos, o tempo todo Deus trabalhando na vida desse povo para converter os seus corações, para transformar as suas vidas, para que eles andassem o tempo todo na presença de Deus. Não andasse só na presença de Deus quando ora, quando lê as Escrituras, não. Andasse na presença de Deus todo o tempo, em todo momento. Tudo que viesse da vida desses santos ou dessas santas reverberasse a palavra do Senhor, proclamasse a bondade e a misericórdia de um Deus que é santo. Do pecado para a cruz, meus irmãos, é a história de um povo pecador e que precisava de um redentor, precisava de um salvador, um povo que queria agir segundo a sua própria carne, um povo que queria andar nas suas concupiscências, um povo que queria andar errante e desobediente na face da terra, mas que Deus separou, Deus ajuntou, Deus enxertou numa videira santa, e ali então proporcionou a cada um de nós o ministério da reconciliação. Aliás, o mistério da reconciliação, porque isso para nós é um mistério, meus irmãos. Nós que fizemos tanto mal ao Senhor, fomos reconciliados, e não fomos reconciliados por um baixo preço, fomos reconciliados na morte do próprio Senhor. Por isso que o Evangelho é um escândalo. Ninguém aí fora nunca entenderá isso. Como um Deus entrega o seu próprio Filho à morte para salvar servos desobedientes, servos maus, servos que não queriam estar na sua presença. Como um rei poderá dar o seu próprio filho para salvar os seus súditos desobedientes, rebeldes, maus? Olhamos então, meus irmãos, o retrato de Gênesis, é um retrato aqui de Gênesis 3, é um retrato de toda a humanidade, é um retrato de uma humanidade caída, e que ele vai dizer aqui no versículo 15, olha, há esperança, vocês caíram, vocês erraram, vão pagar um preço por isso, e vimos aqui o preço das mulheres, o preço dos homens, o preço de toda a humanidade, mas há esperança, porque esta serpente que enganou vocês, ela será pisada, esmagada na sua cabeça, ela não terá mais voz diante de um certo povo, que eu vou separar e vou dar a eles a vitória, através daquele que nascerá de uma mulher. A cruz, meus irmãos, a cruz é o sinal do propósito de Deus para o seu povo. A cruz é o sinal da redenção. A cruz é o sinal da regeneração. A cruz é o sinal da transformação de corações. A cruz é o sinal de Deus apontando na direção de um povo que Ele veio salvar, que Ele veio reunir para glorificar e exaltar o nome dEle. Quer sinal maior que esse? Quer símbolo maior que esse? Um símbolo que atraía sobre aquele que ali morria a maldição. Um símbolo que representava a pior das mortes daquele tempo. Um símbolo que representava a derrota. E Deus usa para representar a vitória do seu povo. A vitória de um povo pecador, rebelde, inimigo de Deus.
Quem somos nós, meus irmãos? Saímos da filiação de Adão e Eva para sermos filhos da cruz, porque nós somos filhos da cruz. Nós fomos gerados da cruz. Nós fomos gerados ali na morte de Cristo. Quando Cristo morreu, nós renascemos. Quando Cristo partiu temporariamente, nós fomos resgatados do império das trevas, meus irmãos. Porque foram naqueles 3 dias do luto, foram naqueles 3 dias da sua morte, que nós fomos resgatados como povo de Deus, que nós fomos salvos como povo de Deus, que nós fomos transformados como povo de Deus, e na sua ressurreição, nós recebemos dele o dom da vida, não essa vida, meus irmãos, que ele soprou em nós, como é representada lá no Éden, mas uma nova vida, uma vida agora no novo Adão, uma vida agora em Cristo. E por termos sido gerados, meus irmãos, da dor da cruz, por ter sido gerados, meus irmãos, da morte do Senhor Jesus naquele madeiro, nós hoje então somos feitos filhos de Deus, e ali então fomos reconciliados, porque Ele mesmo se fez maldito por cada um de nós. Ele mesmo em sua morte, no derramado do seu sangue, nos justificou diante do Pai. Então hoje, meus irmãos, quando nós caímos, o Senhor Deus Pai olha para nós, e o que Ele vê em nós? Ele vê o Alessandro? Não, Ele vê seu Filho Jesus. Ele vê o sangue marcado, Ele vê o sangue aspergido sobre as nossas vidas, e então Ele nos levanta quando caímos. Então Ele transforma os nossos maus pensamentos. Então Ele cuida do nosso coração de forma incompreensível para nós, mas Ele cuida do nosso coração. O homem caiu e Deus passou os séculos e séculos buscando a presença do homem, para que o homem buscasse a sua presença. Mas Ele não fez isso de qualquer maneira. Enviou o seu Filho, meus irmãos. Enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Enviou o seu Filho para que aquele Adão que ainda habita em nós não tivesse poder sobre o novo Adão que habita hoje em nós. Assim, meus irmãos, Jesus, em sua morte e ressurreição, nos recriou para uma vida com Deus. Ele nos ressuscitou para uma vida com Deus. Ele nos reformou para uma vida com Deus. E essa vida, meus irmãos, que nós precisamos viver todos os dias. Essa novidade, esse novo andar, esse novo pensar, esse novo falar, esse novo agir, esse novo relacionamento, porque nós fomos convidados, fomos chamados, fomos escolhidos para isso. Deus nos ama, meus irmãos, e é por causa do seu amor que Ele, além de ter enviado o seu Filho, é por causa do seu amor que Ele escolheu a mim e a você para servi-lo. E que nós venhamos, portanto, a servi-lo de forma a agradá-lo, muito mais do que a nós mesmos, de forma a servi-lo com o nosso coração cativo a Ele, de forma a agradarmos a Ele antes de querermos agradar a nós mesmos. Porque as Escrituras também nos ensinam que nós não somos mais de nós mesmos. Nós pertencemos a um Senhor. E hoje, mais uma vez, nós estaremos nos lembrando disso. Lembrando que a sua obra não foi em vão. A sua morte não foi em vão. A sua ressurreição não foi em vão. Ela está presente em cada um de nós. E é por isso que nós nos assentamos à mesa. É por isso que participamos da Santa Comunhão. É por isso que nos relacionamos com Deus. É por isso que nos relacionamos com Deus através do seu Filho. Para que nós não venhamos a nos esquecermos de quem nós somos diante de Deus.
somos o seu povo, somos sacerdotes na sua presença, somos a sua nação santa, somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. E Deus quer forjar em nós todos os dias, meus irmãos, sua santidade, sua presença, seu poder, para que a cada dia a gente venha mais e mais estarmos conforme a sua imagem e a sua semelhança. Pai Santo, Pai Eterno, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã como servos, filhos servos, e portanto te pedimos, ó Pai, que pela Tua graça o Senhor continue a operar em nós toda a transformação necessária para que a cada dia nós venhamos parecer mais e mais com o Senhor. Ajuda-nos, Santo Deus, na nossa caminhada de fé, esperança e amor. Ajuda-nos, Pai, todos os dias a sermos vencedores sobre a natureza de Adão que habita em nós. Que a Tua natureza, Senhor, implementada em nós através da Tua vida, morte e ressurreição, seja, portanto, em nós vitoriosa sobre a nossa velha natureza. Em nome de Jesus. Amém.